Bom, sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui do Yoga Studio Sudarshana. E hoje nós vamos Kimi. Daqui a pouco ela está chegando. Vamos esperar aqui o pessoal ir entrando. E tá muito legal, né, gente? Eu tô adorando esses encontros todas as quintas-feiras, às 19 horas. E esse encontro com a Lu não acabou. A gente tem mais encontro pela frente, com assuntos assim super interessantes para todos nós. E hoje nós vamos falar sobre burnout, vamos falar sobre a fadiga crônica que tanto persegue nós, né? Então nós vamos pegar aí algumas dicas com a Luciana. Ela vai explicar a visão do Ayurveda em cima desse tema. Boa noite, Edna. Boa noite, Cici. Sejam muito bem-vindos. Estamos aguardando a galera chegar enquanto o pessoal vai chegando. Nutri Betina, muito obrigado pela presença. Eu vou anunciar aqui para vocês os nossos próximos eventos aqui do estúdio. O mês de julho e o mês de agosto. Então, já anota aí, tá bom? A Luciana. Dia 27, das 14 às 18, nós vamos ter um workshop de correções e ajuste dos asanas com o professor Osnir Ginota. Você pode fazer esse curso de forma online e você também pode fazer presencialmente aqui no estúdio, tá bom? Entre em contato para pegar mais informações. Boa noite, Lu. Oi, tudo bem? Tudo bem, querida? Enquanto a galera está entrando, eu vou aqui anunciando os próximos eventos, tá bom? Tá bom. Dia 3 e 4 de agosto começa a nova turma de formação de professores de yoga com o professor Osnir Ginota. Você pode fazer esse curso de forma completa, são 18 módulos, ou você pode também fazer esse curso de forma livre, fazendo com os módulos avulsos. Então, dependendo do tema que vai rolar naquele módulo, se for do seu interesse, entre em contato com a gente e se inscreve, porque vale muito a pena, né, Lu? Sim. Curso de formação é tudo de bom. Dia 17 de agosto, a gente vai começar o curso introdutório de Ayurveda com a Luciana Kimi. Eu já fiz esse curso, recomendo, né? Então, depois desse bate-papo aí, se você perceber que é o momento de você conhecer um pouco mais sobre o Ayurveda, esse curso vai, vai nutrir você, você vai sair satisfeito, porque você vai entender a dinâmica do Ayurveda, sabe? E a gente precisa entender dessa dinâmica para o nosso dia a dia. Esse curso ele vai acontecer todos os sábados, das 10 às 11h30, de forma online. Então, você pode fazer esse curso da onde você estiver aqui no Brasil, fora do Brasil, dá para acompanhar. Dia 18 de agosto, nós vamos ter o domingo com o Yoga e a Ayurveda, junto com a Luciana e eu. Eu vou dar uma prática de yoga e a Lu vai fazer uma dinâmica super gostosa sobre, não só gostosa, né, Lu? Na verdade, muito vai instruir muito a É, gente, né? Você é, comentou. é uma dinâmica visual, né? Então, não é uma palestra dissertativa, né? Então, acho que isso ajuda na compreensão, assim, desse entendimento, né? Sobre a dinâmica dos gunas, como isso afeta o nosso corpo. E o que que a gente tem que fazer, né, quando esses assim, quando existe essa manifestação, quais gunas, né, em qual momento e o que a gente deve fazer, né? Então, como é de forma visual, e aí é meio prático também, porque a gente vai fazendo as perguntas, vocês vão existe uma dinâmica, né, visual com umas cartas, e aí fica mais fácil de entender, né, o que que a gente tem que A fazer. prática faz a gente conseguir trazer para o cotidiano, né? Essa compreensão vai ajudar você a praticar o Ayurveda, né? Eu falei que a gente vai ayurvedar com você hoje aqui, né? A gente não fala o termo yogar, então a gente vai ayurvedar com a Lulu aqui, tá? Então marca aí, ó, é um encontro super bacana e aí vai ser
assim, para quem não conhece a Lu pessoalmente, vai ser a oportunidade, né? Ó, dia 18 de agosto, né? Dia 17 de agosto começa o curso introdutório, ele é online, você pode fazer da onde você estiver, sábado de manhã, das 10 às 11h30, e essa primeira aula vai ser aberta, Uhum. então você pode vir mesmo não decidindo já fazer o curso, vem fazer a aula aberta, que já vai te dar um gostinho para você pensar melhor e tentar colocar esse curso aí nos seus planos, né? Ou já se inscreve e participa agora. E aí já dia 18, domingo, Yoga e Ayurveda aqui no Sudarshana. A gente vai ter a aula, a dinâmica com a Lu, um brunch que Gabriela, nossa chefe, vai produzir aqui, vai fazer pra gente. E, ó, domingo de manhã, das 9 às 12, quer dizer, domingo de manhã, né, gente? Beleza. Não tem desculpa para não vir participar. E, na verdade, esse vir participar é um presente para você mesmo, porque, como a gente sempre fala, a gente está falando de você, com você, está falando de mim, comigo, né? Então, é muito bacana. Dia 19 a 25 de agosto, ou seja, 17, 18, 19, nós vamos trabalhar para caramba, vamos trabalhar muito aqui e a gente vai ter o curso de massagem Abhyanga, que vai ser de segunda a sexta de forma online, à noite. Depois você entra em contato com a gente para pegar as informações, né? Vai ser o curso para você pegar toda a parte teórica. E no sábado e no domingo vai rolar a nossa aula presencial, a parte prática, para você poder entender, para você poder praticar direitinho as técnicas para massoterapia e, de forma responsável, entender um pouco mais sobre o Ayurveda para poder fazer essa massagem, né? Por isso que tem tanta teoria. Tem que ter muita teoria, gente. A gente tem que entender as coisas, tem que usar a cabeça, né, Lu? Sim. Lulu, o que eu posso Ui. dizer para você? Estou exausta. Você tá exausta, Eu Dedé? estou exausta. Só essa agenda já me Ah. deixou exausta. Vou ter que trabalhar, 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 né? E isso é uma coisa que me acomete demais, na verdade. Essa fadiga crônica, né? Eu já recebi muitos novos praticantes de yoga aqui, principalmente na época da pandemia. Uhum, Eu recebi muitos jovens, sabe? 22, 23, 24 anos, uhum. já vivendo esse estado de fadiga De crônica, já estresse. com quadro de burnout, né? Uhum. E isso é assustador, porque não que seja explicável você ter isso numa fase mais madura, mas a gente já trabalhou bastante, né? Uhum. A geração anterior aí, a geração que eu vim, tinha uma relação diferente com o trabalho, mas Uhum. você encontrar isso com pessoas tão jovens, isso é muito preocupante, né? Eu acho que até para a gente abrir nessa sessão sobre a fadiga, o estresse, burnout, né, cansaço crônico ou fadiga crônica, acho que precisa só esclarecer assim, pela visão do Ayurveda que não existe, a gente chama, né, vai usar esse nome, mas a gente precisa entender a causa, né, a raiz, né? Então assim, quando ah, provavelmente assim existem pessoas que têm, a gente vai usar esse nome, fadiga crônica, e isso é por estresse, por exaustão. Então, assim, vamos supor, você não tem ódias suficiente no corpo, um suporte, né, um bom capa dosha para poder você suportar o que precisa ser suportado. E aí isso pode vir de uma má nutrição, pode vir de um excesso de exercício, pode vir de uma vida muito, muito atribulada. O estresse ele consome, né? Esse ojas que a gente tem. Então, o ojas ele é a parte sutil de Capadócia, ele vem de uma boa digestão, vamos dizer assim, de nutrição, uma boa nutrição de todos os tecidos.
E assim, normalmente as pessoas relacionam isso com uma boa imunidade, mas ele é mais do que isso, né? Ele está relacionado à sua vitalidade, à sua vontade de viver e essa sustentação, né? De você conseguir trabalhar, ter um trabalho onde você pode trabalhar, vamos supor, das 8 da manhã às 8 da noite e não ficar com essa fadiga. E não estou fazendo apologia ao excesso de trabalho, estou falando assim, se realmente você precisar, isso não vai ser é, algo que vai te provocar esse cansaço, É, né? que vai te drenar, né, Que Lu? vai Que te vai drenar. drenar você. É. Aham. E aí existe uma outra condição que é quando a pessoa ela produz ama, né? Então que ama que é uma alimentação, um alimento não digerido, então e aí isso entope os canais, né, de absorção e ou outros canais, né, de assimilação e absorção, e aí a pessoa ela vai ter uma fadiga crônica porque você tem um bloqueio e onde você não vai receber nutrição. Também tem a ver com nutrição, mas aí a pessoa tem uma outra condição. Ela vai ter talvez sentir um peso no corpo, né? O outro tipo de estresse vai estar muito associado, o outro tipo de fadiga está associado a um medo, às vezes está associado a uma paralisia, e esse outro vai estar com um peso, né? Alguns tipos de dor no corpo, né? E existe, né, e esse do estresse, né, às vezes está associado com cortisol, né, uma produção de hormônio também elevada. Então quando a gente fala de fadiga crônica, ou vamos falar da fadiga mais do que o cansaço, né? Essa fadiga pode estar associado, né, a, a um tipo de ao estresse e a um excesso a uma produção de cortisol e aí e essa produção na verdade se você entra nesse estado, né, você não vai digerir bem. Então assim, no fundo assim, às vezes a pessoa também nesse estado ela vai ter ama, então você pode ter as duas coisas, Eu ia né? comentar com você assim, você deu esses dois quadros, né? Hum. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu acho que eu me encaixo nos dois. É. Mas por quê? Mas a hora que você falou do sintoma, você consegue fazer a diferença, né? Você começa a perceber da onde vem realmente, porque fica tudo embolado Sim, pra gente quando a gente está com essa fadiga, né? sim. Realmente a gente fica sem saber da onde o tiro tá vindo, né? É. Então, esse estresse, né, quando é produzido, né, tem esse cortisol envolvido, né, então assim, você entra no modo, né, o seu sistema ele tem dois modos do seu corpo, né, o sistema simpático e parasimpático. Então, no sistema simpático, que está nesse movimento onde você tem que lutar, né, pela sobrevivência, entre aspas, ou você está nesse estado de estresse, o corpo ele não descansa, né? Então você vai acionar essa energia que o corpo ele vai resgatar uma energia, porque para o corpo você precisa lutar contra alguma coisa, precisa se precaver contra alguma coisa. Então você vai trazer, né, toda essa energia para o músculo, você vai para a atenção, o cérebro fica num estado de alerta, então você não dorme direito, você não digere direito, porque nesse estado isso não faz parte da condição do corpo de acontecer, né? E aí no sistema parasimpático, quando você está em estado de descanso, aí você vai dormir, aí tem a restauração, né, dos tecidos, aí você vai digerir de forma adequada, aí a recuperação, né, produção dos hormônios, outros hormônios, né? Então, assim, é uma coisa ou outra, né? Você não vai ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tá. É, então, assim, o que a gente precisa entender, assim, qual que é a origem, né? Se existe ama, se não existe ama, se é um estresse que é produzido por um estresse mental, se é um estresse produzido por um estresse físico, né? Ou as duas coisas associadas. E às vezes, assim, dentro do Ayurveda a gente fala, né? Um mau entendimento sobre essa própria faculdade mental e emocional. Então, quando você ofende a sua própria sabedoria, né? Você falou na primeira live que a gente fez, e você falou, enfatizou isso muito no curso, né? O quanto a gente está ofendendo essa inteligência, quanto a Uhum, gente está não valorizando, não se rendendo a ela, né? Não, não... é. Então, assim,
assim, dentro da nossa sociedade, onde se exige, né, uma performance, né, vamos supor, se você está numa uma empresa, talvez é exigido de você um tipo de performance. Aqui alguém comentou, né, que está nesse estado porque está da cuidando, mãe. né, da mãe. Então, assim, e quando você tem realmente uma pessoa nesse estado, ele é complicado, né? Se você é o único cuidador, né? E aí você pode ser que você não durma direito, porque você tem que ficar, a pessoa levanta de madrugada, ela vai ter situações, né, principalmente no final do dia, né, que ela pode entrar no estado de estresse, né, então, assim, normalmente a pessoa que está cuidando, que é um cuidador, às vezes a pessoa recebe pouca atenção, todo mundo fica muito voltado, né, para a pessoa que está adoecida, mas o cuidador, às vezes, ele não recebe essa atenção, então, sim, existe esse tipo de estresse, né, e aí talvez tem que ter esse olhar para esse cuidador também, né? Então, como aí a dinâmica, entender essa dinâmica, entender como que isso funciona, né? Então, ou um caso onde você tem um filho, né, numa condição especial, essa mãe ela vai estar nesse estado também, né? Porque essa mãe, às vezes ela fica 24 horas cuidando dessa criança e ela para de se cuidar, porque às vezes essa criança ela exige esse cuidado, né? Então tem situações, vamos dizer assim, que é uma condição social, né, uma condição familiar que vai produzir isso. Tem coisa que existe um tempo, talvez, e aí precisa administrar isso, às vezes o outro, às vezes é um tempo muito longo. E existe casos que a pessoa, na verdade, ela aí entra isso não tem a ver, não é que não tem a ver, né? Vamos dizer que existe uma outra condição onde você tem uma interpretação da vida, né? E aí você coloca o seu corpo nesse estado de estresse, né? Então, onde você acha que você tem que performar absolutamente e ser 100% em Atender tudo. todas as demandas externas, né? Exato, Ser, exato. assim, isso também é um pouco cultivado, né? O Uhum, primeiro da classe, o primeiro no esporte, o é, primeiro, então você vai crescendo com essa ideia de que você tem que ser sempre o melhor, sempre, e o primeiro sempre. Qualquer deslize seu já é motivo para você entrar num estado de autodepressão, você vai deprimindo, né? Você sim. vai ficando deprimido com isso, né? E Então, aí eu acho que essa conexão, né, tipo, quando você não entende qual que é o limite, né, então você põe o seu corpo no estado, vamos supor, o seu corpo existe uma condição que suporta uma quantidade de exercício físico. Mas aí você coloca o seu corpo acima dessa condição. Até vou dar um exemplo. Dentro dos textos, é dito que você tem que fazer exercício a 50% da sua capacidade. O que é 50? Quando é que você percebe que está a 50%? Quando você começa a arfar e às vezes vem essa necessidade de respirar pela boca. É o início da transpiração, né? Então, quando você começa a transpirar. Então, assim, dentro dos textos, a orientação é que você, neste momento, você pare. Então, e quem é que para, né? A gente acha assim, agora que tá começando. não, é agora que está começando, e quanto mais eu só. O estresse é cultuado por nós, né? O É, estresse é cultuado, porque muitas vezes esse é o grande problema dessa busca pelo bem-estar e essa saúde a todo custo, onde você vê as pessoas trabalhando com o corpo como se a pessoa fosse um atleta profissional. Isso eu sou é. professora de educação física, eu não só vi como lá atrás a gente até cultivava isso também, né? Uhum. E você percebe que a gente, como profissional até da área de educação física, em função de um shape, em função de uma performance, acaba extrapolando e não coloca a atividade física apenas como uma atividade para que ela seja diária, mas Uhum. moderada, né? Sim, Moderada pela saúde, pelo sim. a necessidade do movimento do corpo, mas não o excesso, né? Então, se você pega. Vamos pensar por esse raciocínio. Então, assim, eu não tô.
nesse momento, assim, eu não, eu vou fazer um recorte aqui, né? Porque aí não estou falando de uma pessoa que está cuidando, né? De um cuidador. Mas vamos pegar um recorte dessa pessoa que faz, às vezes extrapola, né? A quantidade de exercício. Então, assim, dependendo como a pessoa faz, ou ela, então, assim, ela precisa ter uma boa hidratação, ela precisa ter uma alimentação condizente. Então, assim, e aí eu não tô falando, tem gente que vai seguir uma dieta, né, para fazer exercício e tal, mas assim, dentro dessa perspectiva do Ayurveda, sempre a gente está olhando para uma perspectiva assim, onde você está mantendo a homeostase, né, uma condição é, natural do seu corpo e de saúde. Então, dentro desse aspecto, né, o meu olhar aqui é para manter ojas, então o Agni e a produção de ojas, porque é isso que vai trazer longevidade, é isso que vai trazer uma pele vistosa, né, é isso que vai trazer brilho no olhar, é isso que vai trazer para você a vontade de viver, essa sustentação, né, ao longo do tempo, onde você não tem, existe o cansaço, para que não existe assim, você vai preservar, né, esse, esse, esse seu corpo, né? E você vai aguentar trabalhar se precisar mais tempo, né? Ou se você precisar cuidar de alguém, você vai cuidar e não vai ter esse estresse, não vai consumir no mesmo grau, né? Então, assim, o que existe é, eu faço um exercício onde eu tenho esse olhar, né, onde para manutenção de olhos, então estabelecer um acne adequado, onde eu consigo digerir de forma adequada e eu não produzo ama, né, e sim ojas, né, que é o resultado de uma digestão completa, uma digestão onde eu não tenho uma instabilidade. Então, dito isso, assim, se a pessoa, vamos dizer assim, ela não tá com esse olhar, né? E aí ela começa, ela vai além dos 50%, e aí ela tem na cabeça dela essa imagem que quanto mais magro, melhor. E aí e esse mais magro, quer dizer, com pouca gordura, né, e mais músculo, vamos dizer assim, e aí existe uma condição assim, para o nosso corpo existe uma quantidade de gordura que a gente precisa, né? Essa Sim, gordura, eu não estou falando de uma barriga enorme, não tô falando nada disso. Eu estou falando assim, existe uma quantidade de gordura que é o que vai trazer para você a lubrificação, que vai trazer uma sustentação, que vai hidratar a sua pele, que vai manter o viço do cabelo, né? O viço da pele. Então, assim, se você não tem nada disso, você começa depois, até quando você está jovem, talvez os seus órgãos internos, o fígado, né, o baço, já o pâncreas, sofram, né? ele consegue manter isso por um tempo, Mas esse resultado, a base de um sofrimento, né? à base de um sofrimento, e depois de um tempo você vai começar a sofrer as consequências disso, né? Então, assim, nosso acne, ele tem uma condição de crescimento até os 35 anos, depois disso existe uma tendência natural dessa capacidade digestiva dela vir diminuindo, né? E aí essa visão do Ayurveda assim, como eu sustento esse acne quando eu percebo que existe na minha condição de vida natural, que o acne, na verdade, ele está acompanhando essa extensão da vida, né? A hora que o Agni acaba, eu morro. Né? Produz. Eu bato as Aham. botas, faz pi, Já né? era, já Já deu. é. Mas assim, eu consigo. Aí assim, aqui eu não estou. Eu tô fazendo de novo um recorte, né? Eu não estou considerando o seu Prabhava Karma, né? Então, assim, é um recorte, porque assim, se eu for considerar isso, assim, independente, quando acabar, acabou, você vai falecer, mesmo que estivesse cuidando do seu Agni super bem, né, a hora que esse karma acaba, Ninguém morre na véspera. ninguém morre Pronto. na véspera. Mas É. assim, considerando que você tem um trabalho suficiente, que você vai viver aí um tempo, eu posso viver em estado de sofrimento ou em estado de não sofrimento, que é isso que faz parte, né? Isso que existe um shloka dentro do Ayurveda que explica isso, né? O Ayurveda ele cuida, né, da vida, né? E essa vida no estado de doença, no estado de saúde, no estado de sofrimento, no estado de não sofrimento. Então, o que que é essa observação? Então, é uma escolha. Então, eu posso viver longamente em sofrimento, eu posso viver longamente e com menos sofrimento ou com É, ausência de sofrimento. você sabe que assim, pode parecer bobagem, mas eu acho interessante deixar claro
que quando a gente fala dessa longevidade, né, as pessoas colocam. Uma vez eu ouvi um comentário desse, eu vou ter que repartir isso. Ah, mas a pessoa fazia Ayurveda, né? E por isso Uhum. que ela não foi fazer outros tratamentos, foi se tratar dentro do Ayurveda e acabou morrendo, Hum, né? Do tipo, ou a visão de que a pessoa tem de que se você está praticando o Ayurveda, você está praticando para ter uma longa vida. Eu entendo que você está praticando o Ayurveda para ter uma vida com qualidade. E isso. aí ela se torna longa num sentido de você aproveitar ela o máximo possível, porque você está com a mente sã, o corpo sã, Sim, e aí você consegue no seu dentro do seu limite de vida aí, aproveitar a vida com integridade, né? Conseguir sim. viver as experiências de forma inteira, você estando inteiro naquelas experiências, né? E eu acho que a gente só precisa corrigir também uma visão, né, que Hum, quando a gente pratica o Ayurveda, a gente não está ignorando, né, vamos por o que a gente chama de medicina tradicional, assim, né? Então, eu acho que parece assim que se você escolhe A, você não pode escolher B. Se você escolhe B, não pode escolher A, é, né? Então, assim, tem muitos casos, né, principalmente os que eu acompanho, na maioria das vezes, a pessoa ela tem um médico da medicina tradicional e a gente faz um trabalho em paralelo, porque é, é, tem coisas, né? Vou supor, e assim, vou falar isso porque a maioria das pessoas chega já num estado, vamos dizer assim, no estado um pouco, às vezes, avançado de uma determinada doença, né? Então, não existe isso, eu vou tirar o que você está fazendo, ignorar, né? Muito pelo contrário, né? Eu tenho que olhar, fazer qual o médico, o que você está fazendo, todas as medicações, eu tenho que olhar, inclusive, assim, se eu entrar com alguma erva medicamentosa, se não existe, né, uma incompatibilidade, se isso não vai atrapalhar o que que a pessoa já está fazendo, ou, né, se dá para fazer alguma coisa em conjunto. Senão, né, é um trabalho em conjunto, né? E aí a pessoa ela volta para o médico, faz os exames. E aí e aí o médico ele decide se ele vai reduzir aquela medicação, qual é a quantidade que essa pessoa vai continuar tomando ao longo do tempo. Então, assim, na maioria das vezes é um trabalho em conjunto, não é uma coisa não é que um é A ou B. antagonismo, né? É Eu, para eu, não, eu nem vejo dessa forma, porque hoje em dia, assim, até porque, né, a gente, vamos dizer assim, se você tivesse num hospital, olha, eu vou falar hoje, né, se você tivesse num hospital, né, na Índia, tratando com Ayurveda, pode ser, né, se você for pensar em determinados hospitais, pode ser que esse médico ele vai estar falando com o médico da outra medicina também, né? E pode ser que você vai ficar navegando entre dois hospitais, né? interessante. Então assim, vamos dizer, hoje, eu acho que talvez lá atrás, né, as pessoas falavam assim, não tinha as duas, ou elas iam tratar de forma, talvez ou um ou outro, ou por uma questão de acessibilidade e tal. Mas acho que hoje dá para você pensar assim, de como o Ayurveda pode colaborar para que aquela pessoa tenha uma qualidade enquanto ela estiver num tratamento e vir, Ah, né, ao longo do tempo, porque ela vai mudando o estilo de vida, se isso for o caso, né, se isso for a vontade dessa pessoa, porque na verdade assim o Ayurveda ele não vai, ele vai a gente falou isso na outra live, ele vai exigir uma mudança. Então, não é você tomar uma erva X, Y e aí você elimina aquele sintoma que você tá ok. Se você elimina o sintoma, mas continua fazendo, aquilo vai voltar, né? Então, o Ayurveda ele vai ensinar você a mudar, né, ou seja, essa visão sobre o que que é qualidade de vida, né? O que que é digestão, né? O que que é uma rotina diária, o que que essa rotina diária impacta, né, na sua vida, nessa questão da fadiga, né? Como que você É, respeita eu ia esses comentar limites? isso, porque muitas vezes a gente associa o Ayurveda só a uma questão de alimentação, mas o Ayurveda fala do Dinacharya, que é como você conduz a sua vida, sua filosofia É, de vida, sua rotina diária, né? Como você sim. lida com a sua rotina diária, porque eu acho que é isso que vai
combater o estresse. E aí é nesse sentido, por exemplo, que o Ayurveda e o Yoga vão Sim. caminhar em paralelo muito bem, porque no Yoga a gente também vai olhar para essa prática de atividade física, se você quiser chamar dessa maneira, de forma moderada, né? Uhum. Às vezes eu Sim. comento com as pessoas, principalmente quem chega aqui logo de cara, a pergunta é: ai, quantas vezes eu tenho que fazer para ter resultado? Aí a minha colocação é: se você está começando agora, comece uma vez por semana. Por Uhum. quê? Porque isso tem que entrar na sua rotina. Se você se Uhum. impõe uma rotina muito extenuante, se você já se coloca fazendo muitas coisas, isso vai acabar aumentando o seu Uhum. estresse e Sim. você não vai estar se ajudando, né? Então, o yoga também vai puxar para essa filosofia, que foi, que eu posso dizer, onde eu consegui me moderar, eu particularmente, porque Uhum. eu vivia de excessos, né? Eu dava aula de ginástica 6 horas por dia. Nossa. Então, Uhum. aí eu fiquei assim. Não adiantou nada, viu, gente? Fiquei É, assim. né? Então, assim, o que eu vejo dessa combinação, né, do yoga e do Ayurveda para esse aspecto, né, do burnout, a gente já, daqui a pouco eu vou explicar o que é o burnout pela visão do Ayurveda também, né, porque a gente aqui até agora está falando de fadiga, de cansaço, né, aí o burnout a gente está falando de um estágio um pouquinho acima, né, mas assim, o como que esse, do yoga, né, e o Ayurveda, né, então assim, eu vejo o yoga, é que até quando as pessoas elas olham o yoga, elas veem como uma prática física, né? Mas a gente sabe que não é só isso, né? Então você que dá aula e as pessoas que estudam, que frequentam o Sudarshana, né? Vocês já sabem, né, que não é só isso, né? E para esse aspecto mental, né? Se a gente está falando de estresse, e se está falando dessa má interpretação, né, às vezes um aspecto de vida ou de um conjunto de aspectos de vida onde eu não consigo entender qual que é o limite das coisas, eu perdi essa clareza mental sobre esse corpo físico e essa mente, vamos dizer assim, o yoga é a melhor ferramenta, porque ele vai trazer ele ao longo desse processo, mesmo que no começo você não entenda, mesmo que seja para você uma prática física, ao longo, né, desse processo ele vai estimular essa clareza mental, né? Então, por quê? Porque ele estimula o Agni, né? Porque ele corrige os vaios, É, né? ele, Porque ele ele, ele, vai. ele limpa algumas toxinas, vai Isso, mudando a sua energia e essa energia exato. vai vibrar para em outra direção, né? Se você Uhum. está conectado com determinadas coisas, qualquer pessoa que fez poucas aulas de yoga já vai perceber Sim, que a gente começa a gostar de outras coisas sim, e não achar aquilo tão interessante como você achava antes, porque você vai se mudando energeticamente, sim, né? Não é uma questão sim, de o yoga falar, não, não faça isso, não, você vai começando a perder o desejo de, né? Por isso que é sim, um processo tão presente em todas as décadas e sim. milênios no ser humano. Sempre tem alguém praticando yoga, o Uhum. yoga não morre por causa disso, né? Assim, Então, para esse aspecto que a gente está falando aqui mental, ela é fundamental, né? Então, assim, prática respiratória, né? O a mesmo yoga meditação. asana, esse exercício para meditação, né? Por quê? Porque é um treino para sua. Se sua mente não está acostumada a olhar para certos aspectos da vida e ter clareza mental, né? Então, é um treino, né? Então, assim, você está treinando o seu corpo a respeitar esses limites, a entender como que esse corpo funciona. Depois esse corpo ele começa a corresponder, né? A eliminar melhor, a dormir melhor, né? E aí você percebe, né? Uma compreensão melhor de algumas coisas, né? Então, isso é um alinhamento desses vaios, né? Então os vaios eles começam a ir para a direção correta, né? Então a gente está falando vaios é a direção de Vata Dosha, né? Quando né, Vata é o que sustenta o movimento do nosso corpo, né? E existe uma direção, né? Então, a gente tem várias direções no nosso corpo. E aí, se a gente não respeita isso, causa doença. E um dos motivos do estresse é uma inversão de um vai, né? É Ou só pode para ser uma inversão. esclarecer para o pessoal, né? Esses vaios, eles
estão relacionados com a absorção das coisas, com a evacuação, com o movimento do seu intestino, com vários Com a ventos internos, compreensão, né? com a Então, com essa com compreensão. esse entendimento das coisas. Então, assim, pode estar relacionado com uma inversão, pode estar relacionado com uma interrupção, né, desses vaios, pode estar relacionado quando a gente fala de interrupção, então assim, falta de nutrição, né, dos tecidos por conta de interrupção mesmo, bloqueio, né? Então assim, a gente vai, enquanto diagnóstico, a gente vai olhar todas essas coisas. E aí, voltando, né, para o aspecto da medicina, se a pessoa está em tratamento, por algum motivo, assim, na maioria das vezes ela nunca observou esses outros aspectos da vida dela. Então, quando entra o Ayurveda em paralelo, é para esse treino, né? Então, esse treino, como você observa a sua vida a partir de agora, né? Como você vai se alimentar a partir de agora, como você vai respeitar essa rotina, mas essa rotina para que esse corpo ele volte para esse estado de homeostase, para esse estado do sistema saia do sistema simpático, vá para o sistema parasimpático, né? Onde ele consegue digerir melhor, né? E aí você vai ter vários aspectos dentro da Ayurveda que vai fazer isso. Então, desde a autoobservação, às vezes uma pequena massagem, às vezes a forma de se comer, às vezes a forma de fazer exercício, o horário que você faz o exercício, o horário que você vai comer, o que você vai, se você vai usar alguma erva, e eu nem estou falando aqui de erva medicamentosa, mas assim, alguns tipos de alimento que pode estimular essa nutrição, ou que pode estimular a queima dessas toxinas. Quando a gente fala de toxina aqui, é esse alimento mal digerido, né? Que pode ajudar você a digerir melhor. Que é o ama que você fala, É, né? Ah, então, e mesmo assim, quando a gente faz isso, tudo isso você também está colocando os vaios na direção correta, né? E aí, se a pessoa faz yoga, né? E esse yoga que eu tô falando que não um monte de movimento, né? Mas com um professor adequado que entende, né? O que tá sendo proposto ali, você vai ter um ganho muito melhor, né? Porque aí você está fazendo duas coisas aí, e principalmente cuidando desse aspecto mental e emocional, é, né? você sabe que a Edna já saiu, ela deu tchauzinho Uhum, pra gente aqui, mas eu ia comentar isso, né? A gente tem à nossa volta várias situações, várias pessoas que são difíceis de lidar, né? sim. E quando a gente tem esse cenário, é onde a gente tem que se cuidar o dobro da gente, Uhum, porque o outro a gente pode ajudar, mas, né? O outro talvez não tenha a clareza de que ele precisa mudar para tornar o ambiente uhum, melhor, né? E uhum. a gente não tem como fazer outra pessoa mudar se ela não entende que ela precisa. Se ela não te pediu ajuda, então, né, você nem devia estar falando nada. E aí você tem que se cuidar muito mais, porque, É, como você falou, né, até para falar para a galera aí, a gente fez uma live sobre o que é Ojas. Então vai lá na nossa live e assiste de novo, porque é muito importante que você perceba esse Ojas dentro de você, uhum. né? Perceba se você tem ele, inclusive, né? Então, e até pegar assim, um comentário, né, da Elaine, né, que ela falou, eu cuidei muito da minha mãe e a minha mente ainda sofre, né? Então, assim, lógico que a gente precisa estamos pegando aqui só um gancho aqui, mas assim, se a gente às vezes percebe esse sofrimento, às vezes pode estar ligado sim aquele estresse contínuo, né? Tipo assim, eu entrei em um estado de estresse e eu fiquei não sei quantos anos, que às vezes você fica, né, dormindo mal, ou se alimentando mal, e cuidando, né, e às vezes cuidando de outra pessoa e talvez tendo menos tempo para você, né, dentre, lógico, quando a gente está cuidando do pai e de mãe, né, às vezes a gente, esse apego emocional, né, ele é maior, então causa mais sofrimento. Mas também cuidar de filho, trabalho, tem vários Mas lugares para te trazer trazer. esse Mas, estresse. mas o que eu quero dizer assim é que a mente ainda sofre, né? Então, o gancho que eu quero trazer aqui é essa observação que às vezes o nosso corpo, não sei se é o caso dela, né? Mas é só um gancho, que o nosso corpo entra nesse estado de estresse
E aí você entra num ciclo vicioso. E aí pode ter duas questões. Uma é a gente se acostuma. Então, e aí a gente, mesmo que no estresse não exista mais, a gente vai procurar estados de estresse, né? Então, assim, não existe mais aquele estressor ele já acabou, ou eu já saí daquele trabalho, ou eu já Fico saí daquele caçando o problema. relacionamento, eu já saí daquele relacionamento, eu já, sei lá, aquele estressor da qual o meu corpo entrou naquele estado, ele não existe mais. Mas a minha mente se acostumou com aquele estado e aí eu vou gerar um outro, né? Eu vou procurar uma outra situação para continuar naquele estado. Então isso é um aspecto que é da falta desse entendimento, né? Dessa agressão que a gente faz contra a nossa própria sabedoria, porque no fundo a gente sabe, só às vezes talvez a gente não consiga entender como a gente faz para sair, né? Então não Para existe sair desse ciclo, né? aquela É um a vício, né? É um vício no pode estresse também, um né? vício no Eu, estresse eu- também. aquela, aquela Pode pessoa que estar, está pode sempre. estar. Não, Pode não sei se é o estar. caso da Elaine, né? Ah, Assim, mas eu peguei só tá. o gancho para pegar como para exemplificar. Aqui é muito pouquinho que ela escreveu, né? É só para a gente trazer mais um aspecto disso. Não tem uma frase famosa, né, do Arjuna, né, que ele fala pro Krishna, fala assim, ele fala o quê? Eu sei como entrar, né, naquela formação. Sim, do hábito, né? Não para, eu nem sei se é para Krishna, não para Krishna, acho que ele Não, fala isso é o Drona, né? É o pra, Drona que é o mestre e que é, é não, o ele rei. fala, ele fala, eu sei como entrar porque meu pai, né, o filho de Arjuna, na verdade, ele fala, eu sei como entrar, mas eu não sei como sair daquela formação, né? Então eles estão o pai dele tá, né? Arjuna está num outro ponto da batalha, né? Provavelmente acho que Krishna tá, né, tá junto com ele. Então não existe ninguém, né, para poder orientar aquele rapaz jovem, imaturo, né? E ele ouviu quando ele era né, um feto na barriga da mãe. Uma das histórias fala isso, né? Então que ele ouviu o mantra de como quebrar aquela formação de Dronacharya, né? Que ele estava numa formação onde era impossível se quebrar aquela formação. E aí ele fala, né, pros tios, né, falou assim, eu ouvi, eu sei como entrar, mas eu não sei como sair. Então ele combina, né, com os tios, vocês ficam atrás de mim, porque a hora que eu entrar, vocês precisam me ajudar a sair, né? Mas essa passagem, ela tá ligada assim, exatamente com isso. Às vezes a gente é muito fácil a gente entrar num ciclo vicioso, né? Então a gente sabe como entrar, mas a Mas gente não sabe como sai, sair. sai. É, todo vício, né? Todo vício, É. tudo que. E assim, né? Não só o vício, né? O hábito que vira vício, né? E Uhum, aí você entra, você sabe por que você entrou, você sabe o dia, a hora e a razão, mas uhum. você não tem ideia de como você vai romper Como com que você esse hábito. quebra esse E você ciclo? sabe que é muito interessante porque é no dia a dia coisa pequena mesmo, que nem, por exemplo, o café da manhã do brasileiro, né? O Uhum, café da manhã do brasileiro de um modo geral. Café com leite, pão na chapa, né? Às aham, vezes, para você tirar esse hábito que virou um vício, que você não consegue não comer aquilo, que se você não comer aquilo, não tomar aquilo, você não se sente disposto a começar o dia, né? Você não se sente feliz, alegre, parece que você não está vivo. uhum. Isso é uma coisa que é o que você está falando, todo mundo sabe, começou lá atrás, na minha infância, desde então eu faço isso, mas aí, não, e aí alguém te propõe fazer alguma coisa diferente, você está tão aquilo por vários motivos que você não consegue sair daquilo. Então, olha só, a gente pode levar isso para grandes vícios prejudiciais à sua Uhum. saúde, né? E tem vários, né, galera? Tem vários. Desde de droga, bebida, tóxico de um modo geral, como coisas como, por exemplo, ir atrás de problemas, né? E sempre encontrar problema nas coisas. Tá viciado nesse estado de estresse, de que eu tô aqui pronto para resolver alguma coisa. Isso é uma coisa que
vai acumulando, eu tenho certeza que vai fadigar todo mundo, né? Sim. Então, aí vamos, então acho que dar uma entrada no burnout, porque assim, o burnout ele tá no estágio acima e ele tá, vamos dizer assim, que em muitos casos o estresse, ele pode estar relacionado à vata dosha. Alguns tipos de fadiga podem estar relacionados ao excesso de kapha dosha, né? Então, o excesso ou ama, né? Então assim, existem vários tipos e o burnout, ele é uma combinação de vata e pitta, né? Então, assim, é como se estivesse exatamente o nome, queimando, né? Então você literalmente você está queimando ojas, né? Então a pessoa ela vai ter o olho mais fundo, as adrenais estão sobrecarregadas, né? Ela tem uma secura, insônia, uma mente extremamente agitada que não para, é, né? E aí talvez um excesso de medo, um medo que pode paralisar, e às vezes ela pode entrar no estado de depressão também, né? Então ela entra no estado de extrema paralisia, né? E depois ela tem uma queda, né? Por quê? Por falta de nutrição. Porque isso vai gerando, né, uma queima, o seu corpo vai se autoconsumindo, né? E aí ela tem uma mente, né, como fala, como se fosse uma nuvem, né? Ela não consegue raciocinar, né? Ela não consegue se manter, né? Num estado, se relacionar, não consegue sair de casa, né? Então, assim, aí vai tendo talvez outras coisas associadas, né, com burnout, que não é só, vamos dizer assim, não é só, já é bastante coisa, né? Mas que É. não é só um estresse, vamos dizer assim, né? Aí vai ter outras condições, e aí, assim, dentro, de novo, da visão do Ayurveda, por isso que é legal, né, se quem tiver a oportunidade de vir fazer a dinâmica, para a gente ver os gunas que estão envolvidos, porque aqui a gente não vai ficar falando muito em nome de doença, mas, assim, quais são os gunas que estão envolvidos? E aí, cada pessoa que vivencia o burnout ou o cansaço, ela sabe quais são os gunas. Então, o que que são os gunas? Algumas qualidades que o seu corpo está apresentando. Então, pode ser que no seu corpo existe o guna peso, pesado, ou secura, ou né, o calor, ou né, uma coisa penetrante, quente penetrante, ou né, frio, ou né, de muita movimentação, muita mobilidade. Então, assim, Umidade também. umidade, Então, assim, cada pessoa vai ter alguns conjuntos de gunas que vão estar sendo manifestados no corpo de cada um assim, de um jeito. E vai ter um motivo para que eles estejam ali daquela forma, né? E aí, quando eu consigo decifrar, eu consigo entender quais são esses gunas, eu consigo trabalhar com eles, aí eu consigo trabalhar no oposto. Daí eu então vou trabalhar no oposto em todos os sentidos, não é só na alimentação, né? Nas coisas que eu escolho, às vezes com a roupa que eu estou vestindo, às vezes no ambiente da minha casa, como eu estou trabalhando com o ambiente da minha casa, às vezes nas relações com que nas escolhas das relações com quem eu estou escolhendo me relacionar. Então, os gunas vão além, né, quando a gente fala da alimentação, eles estão presentes em todos os lugares. Então, assim, depende, cada pessoa vai ter um estado, né, uma condição específica. Então, assim, porque quando a gente fala em burnout, aí você gera uma etiqueta e põe essa etiqueta na testa dessa pessoa, e aí todo mundo parece que é igual. Mas o Mas não burnout de é. cada um vai ser A Aline escreveu aqui, ó, descreveu perfeitamente tudo que eu senti e vivi, ainda me recuperando, com 30 quilos a mais, né? Uhum, Eu me corrige aí, né? Eu posso estar falando besteira, mas quando você comentou do Pitta, né? Que é uhum. um distúrbio de Pitta. O Pitta tem essa questão, né? Ele tem essa facilidade de repente ganhar muito peso por causa de algum distúrbio, alguma ansiedade, alguma coisa assim.
Não, Por não exemplo, no desrespeito. burnout, ela poderia ser assim, esses quilos a mais que ela Não, ganhou, então, o não, não, burnout não, não. então, aí são coisas Tá, diferentes. O tá, pita, ele não tá. vai, ele não, ele, se você tem um excesso de pita, você vai ter um excesso de inflamação. Pode ser que você tenha uma inflamação. Pode ser que você esteja um calor, porque assim, a qualidade de pita é de se espalhar, né? Ele tem uma tendência a se espalhar, né? Obviamente, se espalhar se estiver junto com vata dosha, ou ele ficar preso, né? Então, a direção dele ir pelas laterais, para as extremidades, né? Mas preso, bloqueado por capa dosha. Então, assim, se você tem excesso de peso, pode ser que você tenha uma inflamação aprisionada. Então, aquela inflamação crônica, né? Se você está com excesso de vata dosha, pode ser que esse calor esteja circulando loucamente, né? E aí você, na verdade, tá com uma secura excessiva, porque na verdade, assim, é que nem hoje a gente fala isso, né? Faz uma associação com uma floresta, né? Se a Hum, floresta tá seca e se você derruba, né, um fósforo, né, alguma coisinha ali que dá uma ignição, aquilo se espalha, né? Porque existe uma secura prévia ali, né? Então essa secura provocada às vezes por vata dosha, que vai estar ligado a um excesso de movimento, excesso de às vezes de comida muito seca, né? Um excesso de estresse, um estresse assim, uma insônia, né? Você não dorme, né? E aí você se já se esse pita, né, tá descontrolado, se ele entra no estado de descontrole, ele na verdade ele entra no ciclo vicioso porque ele se conecta, né? Então, ar e fogo, eles se juntam, né? Então, assim, um alimenta o outro, né? Mas você pode ter um outro estado, que é exatamente aquele outro que eu descrevi, que você está com calor aprisionado, né? Mas antes de estar aprisionado, aconteceu várias outras coisas para você gerar esse aprisionamento desse calor interno. Né? Então depende, né? Por isso que eu falo, como isso vai se manifestar em cada pessoa, ela é único. Por isso Não que é é, isso é importante a gente entender. importante, não é importante, porque assim, às vezes a gente está aqui fazendo a live sobre burnout e a gente não é nem responsável de passar, entre aspas, dicas, porque é muito complicada essa coisa de dicas, pessoal, né? A gente tem que observar caso a caso. E quando a gente fala de você ayurvedar aqui com a Luciana Kimi, né? É justamente para você entender essa dinâmica, porque assim, se você está entrando agora, se você está conhecendo o Ayurveda agora, você escuta um monte de palavras que parecem estranhas, mas quando você entende, como por exemplo, ama, ojas, dosha, pita, Vai. vata, vaios, você começa a entender como isso vai para campos sutis da tua vida, né? Que nem a Lu falou. Não é só a minha alimentação, mas como eu estou nutrindo os relacionamentos, o que, que eu estou, né? Como você falou, a roupa que eu vou vestir, né? Ah, vai interferir na forma como eu me sinto nesse mundo, e a Uhum. forma como eu me sinto nesse mundo é a forma como eu vou compartilhar as coisas com as pessoas, né? Então, se eu tô lá com alguma coisa que me irrita, né? Tô falando Uhum. de cor, música, pessoas, isso vai me causar coisas e vai me Uhum. manter naquele círculo vicioso que a Lu fala, né? É. Então, o bacana dessa dinâmica, Lu, desculpa te Uhum. interromper, mas Uhum. eu acho que é esse processo do você se autoconhecer e ver nessas coisas sutis, né? As meninas aqui comentaram, muito obrigado pelo comentário, galera toda mudou o iogurte de lugar, Lu, e todo mundo sentiu a diferença, isso foi mágico, né? Eu brinquei com você, que a galera que está toda comentando das lives que você tem feito com a gente, porque são coisas tão pequenas que você não olha, né? Você não pensa na qualidade do iogurte e na qualidade do ar lá fora. Não Uhum. é? Sim. Você não pensa, você simplesmente consome e não vê bem detalhes daquilo que você está fazendo, né? Então é muito importante você reconhecer esses gunas que você está falando, sabe? É, Essas qualidades das coisas. E o Ayurveda, é, pelo que eu estou entendendo, ele caminha por isso, né?
Então, basicamente, a gente vai falar o Ayurveda, a gente fala Agni, Gunas, né, direção, né, os vaios. É que a gente, no fundo, assim, o resumo do resumo do resumo é quando a gente fica falando, o seu Vata, o seu Pitta. Só que é tão resumido isso que, no fundo, assim, se você não tem entendimento por trás do que está acontecendo, você pode usar isso de forma errada também, né? Então, assim, existe todo, assim, uma conceituação, né? Quando você fala o que que é esse pita desregulado, né? Esse pita viciado ou um pita gravado, né? Existe o que isso quer dizer, né? Isso está em qual direção? Está em qual intensidade? Está associado com ama ou não está associado a ama? Ele está sendo empurrado por vata ou está sendo bloqueado por capa? Né? Ele está em qual local do seu corpo mais evidente? Porque você pode ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, esse entendimento, assim, do que você fala assim, você tem o seu pita, né? Agora você é uma pessoa pita, então vamos lá na dieta Para XYZ. Pita. Então a coisa tá bem, assim, esse Ayurveda que é com base no dosha, teste, ele funciona pouco, né? Ele é muito mais para você vender produto, vender coisas, do que realmente para tratar alguma coisa. Então, e eu não tô falando isso porque para colocar, né, para como desqualificar é só para gerar um entendimento mesmo sobre isso. Então, assim, o entendimento quando a gente fala, né, mesmo resumido, tem que ter um entendimento por trás. E quem está recebendo, é legal que quando a gente fala de fazer esses treinamentos, para você ter essa noção. Porque mesmo que você não entenda completamente, pelo menos você consegue ter uma análise crítica, né? Fazendo o que que eu estou recebendo Sim, também, né? exatamente. É o que a gente fala até do curso de formação do professor Osnir, né? Que ele é uma grande revista Uhum. que vai te mostrar isso daqui é, isso daqui não é. Então, quando alguém vier te oferecer o que não é, cuidado. Sim, Você já sabe que sim. não é, né? Você já sabe que aí não estamos falando de yoga, aí não estamos falando de Ayurveda. Quer dizer, estamos Não, fazendo uma caricatura, um resumo do Ayurveda, é né? um resumo, né? Então, assim, você vai pensar, não funciona. Assim como você fazer sei lá, vamos fazer como comparação, você vai fazer uma prática que, de repente, sei lá, nem consigo dar um exemplo, né? Mas você está fazendo um X lá que não é bem aquilo que, né, se encaixa no yoga, né? Às vezes a pessoa se sente bem. Então, assim, não vou dizer para você que se você fizer um teste lá, pode ser que funcione uma semana, pode ser que funcione 15 dias, mas depois disso, porque a estação mudou, a temperatura mudou, seu humor mudou, o dia mudou, então tudo muda, né? E aí aquilo para de funcionar. Então, assim, às vezes você tem um impacto, né? Assim, nossa, não sei o quê, e aí, só que isso tem um tempo limitado. E se você continua fazendo aquilo, pode ser que você adoeça. Esse é o É, ponto. esse é o ponto, né? A gente aposta no que vai dar certo, do que deu certo. Só que como nós somos mutáveis, né? Como nós estamos em constante movimento, né? Aquilo que me fez bem lá atrás pode ser o que está me Uhum, fazendo mal hoje, né? É como exato. tomar banho quente eternamente, né? Bem É. quente. Aquilo que no começo você se acostumou e era confortável, no frio, se você continuar fazendo isso no verão, não vai dar certo, né? Então, mas isso tem a ver até com apego, né? Então, assim, se a gente voltar de novo para os textos de yoga, né, para a gente, no entendimento da mente humana, a gente se apega muito fácil às coisas, né? E o processo do Ayurveda é exatamente exercitar esse yoga dessa atenção plena, onde você vai ter que se desapegar constantemente de tudo, porque, assim, muda. Então, o amanhã é diferente do meio do dia, que é diferente da tarde, que é diferente da noite. Então, se você fizer uma coisa que é igual o dia inteiro, você vai adoecer. Se você fizer igual todos os dias e não respeitar a estação do ano, você vai adoecer. Se você fizer tudo igual e não prestar atenção no seu ciclo menstrual, você vai adoecer.
né? E se você fizer tudo igual e não prestar atenção que se você está vivendo uma situação especial, onde existe um cuidado, né? Você é um cuidador, onde você está vivendo entrou, sei lá, num trabalho que de repente está te gerando e está te Sim. exigindo um pouco mais, então mudou novamente. Então, se você fica sempre igual, né, vai adoecer. Né? Então, essa eu acho que uma das coisas, né, eu acabei de voltar, né, dos Estados Unidos, assim, então vou falar de lá, que é mais fácil a gente falar do que está longe do que está perto, assim, até porque as pessoas que estão lá não vão ouvir, né? Mas assim, Olha, olha. olha, né? Mas assim, a cultura americana é uma cultura onde a exigência, né, dessa performance é muito grande. Então, assim, as crianças, elas entram nesse estado de estresse muito cedo, porque a própria escola é uma escola que estimula essa competição. Você precisa ser o melhor para ser notado, você vai ser o melhor para poder conseguir uma vaga X, Y, Z num local para você. E isso tudo assim, com muito dinheiro, inclusive, né? Não tá fazendo nada de graça aí, né? Mas isso gera muito estresse. Então, assim, a maior parte das pessoas, né, que eu cuidei e cuido, elas têm essa questão essa má interpretação do que é esse estado normal, do que é saúde para aquele corpo. Por quê? Porque elas foram treinadas desde criança a estar nesse estado. Ah, o brasileiro tem diferença? Ele tem alguns aspectos diferentes. Quando a gente fala em termos de cultura, tem alguns aspectos que geram uma diferença. Mas assim, a gente cada vez mais a gente vai se aproximando nessa cultura, né? Que Eu ia falar que a gente estaduni- está bem impregnado dessa cultura, né? estadunidense, vamos dizer assim. Eu acho que a Que gente a está América bem. é tudo, né? Estadunidense. É, Então, assim, a gente a forma de comer, a forma, né, de se relacionar com as coisas, né? Então, é sempre pelo volume. Então, assim, só um ponto de reflexão, né? Só um ponto de reflexão, porque, na verdade, isso encurta a vida, né? E não vai prolongar a vida. E, no fundo, assim, é sempre uma reflexão dessa. O que que você quer, né? Assim, qual que é o entendimento que você tem da é. vida, né? Ô Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, eu não sei se você não deve ser especialista em burnout, mas eu consigo perceber que eu estou chegando nesse estado, que eu vou chegar num estado de burnout. Tem é, algumas coisas que dão um alerta para gente, porque Ah, assim, tem. as pessoas que já entraram nesse estado, já foram diagnosticadas, estão passando aí por várias situações. Eu acredito que estão já sendo orientadas a buscar essa normalidade, né, no seu Vamos dizer assim que desempenho. que o corpo, né, tem muita gente que relata que não percebe. Mas ela não, eu vou dizer que talvez ela não perceba porque ela foi condicionada a achar que aquele estado é o estado normal. É só por isso que ela desconsiderou os sinais, né? Porque sinal seu corpo dá a todo É, momento. eu dava aula para empresária, né, uma empresária, e ela falava que os sócios dela viviam meio que fazendo um bullying ali, né? Dizendo que ela espanou, né? Uhum. Ela espanou. Aí um dia numa aula ela veio comentar assim do tipo, não, porque aí o pessoal fica dizendo que eu vou espanar e eu não espano nada, tal. E aí eu coloquei para ela que do tipo assim, eu teria orgulho de espanar nesse lugar aí que você está falando, entendeu? Uhum. Espanar significa que você é saudável, né? Que assim, do tipo, se eu Uhum. realmente acontecer um start dentro de mim do tipo, chega, não aguento mais, isso na verdade é maravilhoso, porque anormal é você achar que alguém tem que trabalhar até o ponto de espanar, né? Assim, né, vou dizer para você assim, o Vard, né, o Dr. Lard, com quem eu, dos últimos 4 anos, né, tive próxima, né, acho que nos 2 primeiros anos muito no online, depois nos últimos 2 anos presencial com ele, assim, é uma pessoa que trabalha, ele tem 80 anos, tá?
Ele começa às 8 horas da manhã, ele dá aula, ele atende, ele viaja uma vez por ano para a Índia, tem um hospital lá, ele continua atendendo. Para ele é férias. Ele fala assim, gente, eu viajo, eu vou para a Índia, para mim eu tô de férias. E ele tá trabalhando bastante, mas é o estado, né? Como você enxerga a vida. Então, é assim, também tirar um pouco dessa associação, você, é o trabalho que estressa, ou é a sua Né? mente, como É a você sua enxerga, mente, é a sua né? mente mesmo. E tem outra coisa, né? Como você nutre esse corpo para você enxergar, né? Enxergar as coisas como são. Qual é e eu não tô falando assim, eu vou falar uma palavra aqui, né? Que aí às vezes as pessoas elas interpretam de uma outra forma porque elas associam assim, eu preciso amar o meu trabalho. Não é isso. Qual é o amor, qual é a nutrição que você tem e qual o amor que você tem por você mesmo quando você está fazendo aquilo, né? Porque só assim você consegue doar algo, né? E nutrir, né? Você tem essa nutrição para nutrir aquele ambiente, aquele espaço onde você está. É, então, assim, esse autocuidado, ele vem em primeiro lugar. Então, ele é uma pessoa que tem um sadhana, né? Ele tem um sadhana, ele tem a prática dele, Ele do tem uma que ele prática de de autocuidado auto mesmo, né? mesmo, né? E não é só da alimentação, e que não é que ele não come nada errado, não é nada disso. É uma pessoa que ele entende como o corpo dele funciona, respeita isso, e ele, com 80 anos, tem muito ódio. Você vai falar assim, gente, como que pode? Assim, esse homem com esse ritmo tá sempre sorrindo, né? Você não, assim, você não vê a pessoa assim, né? Que nem a gente vai, chega no ponto, a gente já chuta o pau da barraca, já xinga o fulano, né? E tá ali todo dia, né? Mas o conhecimento liberta, né, amor? Exato. O conhecimento liberta, não é uma questão de eu olhar para a vida do Dr. Lad e falar, ai, mas ele ama o que faz, por isso que ele faz Não, dessa maneira. É uma é, questão de que ele sabe como